Olá! Mensagem do professor Vicente. Hebreus, capítulo 1, verso 5. Pois, qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Louvado seja Deus! Estamos estudando Hebreus, mensagem para os últimos dias. O tema desta semana, o Filho Prometido. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem, compartilhe este material com outros, inscreva-se neste canal, toque o sininho e vai receber as notificações. Não se esqueça, ore por este canal, que eu também estou orando por você e por sua família. Bem querido, bem querida, hoje estamos estudando então a lição de quinta-feira e você fique atento no estudo de cada dia. Bem, hoje eu te gerei. Hoje eu gerei você é o título da lição. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 5, Paulo nos chama a atenção de que Deus e Jesus fizeram então ali um pacto, fizeram então ali um concerto que aparece nos Salmos e agora então isso é entendido à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento tem realmente algo fantástico, porque algumas coisas que estão em figura no Antigo Testamento são melhor compreendidas à luz do Novo Testamento. Bem querido, bem querida, assim como o Antigo Testamento é o fundamento de tudo no que diz respeito à fé cristã, o Novo Testamento é a luz que ilumina, e Novo Testamento e Antigo Testamento entrando em contato um com o outro, o todo da Bíblia então é apresentado com mais clareza. Bem, o que Paulo está dizendo? Alguns acham que Jesus é filho, por isso então ele é menor, ele tem um status menor. Mas o que é que Paulo está dizendo quando ele usa esse salmo? Bem, podemos entender que a promessa do trono diz respeito àquele que seria o Messias, aquele que ocuparia um lugar privilegiado no povo de Israel. E Davi recebeu essas promessas. Então, aquele que é o filho, adotado por Deus, seria então o Messias, humanamente falando, e ocuparia o trono de Davi. No que diz respeito às cortes celestiais, ele também seria o filho, humanamente falando, mas agora divino humano, e ele teria então o poder de reger o trono do universo, um representante da raça humana junto com Deus. Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E ele mesmo, na pessoa de Jesus, se tornou então filho. Houve um acordo com a divindade. Então a divindade ali fez um acordo. Um assumiu um papel de pai e outro assumiu um papel de filho. Por isso ele diz, a qual dos anjos disse jamais? Porque Jesus não é anjo, Jesus é divino. Por isso então diz assim, hoje te gerei. Por quê? Porque Jesus agora estava ocupando uma posição que alcançou o poder, e esse poder foi alcançado mediante o seu trabalho redentivo. Bem, alguns querem colocar Jesus publicamente como Filho de Deus a partir do batismo, quando então ele ouve aquela voz que diz assim, esse é meu Filho amado, a ele me comprazo. Ou na transfiguração, lá no capítulo 17 de Mateus também. Entretanto, o apóstolo Paulo também nos chama a atenção que com a ressurreição ele também se torna poderoso. Também o apóstolo Pedro nos fala sobre isso. Entretanto, querido, Deus, Filho, ele aparece numa figura do plano da redenção. Precisamos entender que havia um plano. Nesse plano da redenção, então, Deus seria por Pai e Jesus seria então por Filho. E aí então esse plano estaria completo, porque cada um teria o seu papel. Não podemos entender pai e filho no que diz respeito simplesmente à natureza de que um seria então superior ao outro. Não é isso que a Bíblia está apresentando, mas a Bíblia está apresentando a ideia de Filho unigênito de Deus, tratando justamente do que diz respeito à salvação da humanidade, dos cumprimentos das profecias que estava acontecendo ali na vida de Jesus. Por isso então Deus o gerou com um objetivo.
ele agora é o Filho prometido, agora ele é o Messias, ele é aquele que resolve os problemas da humanidade, resolve os problemas da terra. Então Deus gerou essa pessoa maravilhosa chamada Jesus. Não no aspecto de que se emanou porque saiu dele e porque era inferior a ele, ou porque já passou a ter uma existência, por isso que ele foi gerado, passou a ter uma existência a partir dali. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Jesus é para todo sempre, que o seu trono é para todo sempre. Vamos estar estudando isso ainda de forma mais positiva, mas Deus está nos chamando a atenção para que Jesus, como aquele que é filho, no aspecto de que ele consuma a salvação, ele no plano da salvação faz o papel que lhe foi designado, o papel de redentor, o papel de Messias. E você, querido, também não quer o seu papel que foi designado, o papel de ser salvo pelo Messias, o papel de ser alcançado por Deus? Se é esse seu desejo, então ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, obrigado por todas as coisas, nos ilumina cada dia mais, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que possamos compreender, Senhor, cada vez mais o papel de Jesus e entender que Ele é Filho no aspecto do plano da salvação, mas que Ele é divino e que Ele é o nosso Criador, em nome de Jesus. Amém.